Bom dia, feliz sábado a todos, é uma alegria estar aqui na Igreja Central, nesse sábado tão importante, que é o sábado da família, nessa sequência que nós já estamos tendo. Por vezes alguns, sempre quando me encontram, me perguntam a respeito de como anda, a associação, as igrejas aqui na nossa região, e para não tomarmos muito tempo, Deus tem nos abençoado de sobremaneira nas já 250 igrejas aqui da Associação Catarinense. Nós temos muito que agradecer. Temos sido tão abençoados que Deus nos tem propiciado a oportunidade de sermos uma bênção muito grande. E gostaria aqui de repartir o que Deus tem feito através da sua irmandade, de cada um de vocês, ao estarmos ajudando os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. A Associação Catarinense, nesta última sexta-feira, enviou o 20º caminhão com suprimentos. E pelo menos mais 2 estão programados para a próxima semana. Nós também enviamos aí uma boa parte de recursos, uma arrecadação, só para que você tenha uma ideia, uma arrecadação que foi feita pelo Brasil inteiro, pela internet, na última, sem ser agora, ontem, na última sexta-feira, proporcionou uma arrecadação aí de perto de R$400 mil. Só a Associação Catarinense sozinha em uma live conseguiu R$280 mil. Fora outros recursos que nós temos enviado para os nossos irmãos lá. 2 semanas atrás eu pude estar lá e eu fui para a região mais atingida, que é a região dos vales, Vale do Taquari. Estive lá em Roca Salles, Mussum, Encantado e Lajeado. É algo indescritível o que aconteceu naquele lugar. Nós não temos ideia do que... Enchente é uma coisa, é o que aconteceu na região da Grande Porto Alegre, Canoas, norte de Porto Alegre, Sarandia, onde a água subiu, demorou muito tempo para descer, é claro, molhou tudo e perdeu tudo. Mas na região do Vale do Taquari, infelizmente algumas cidades elas foram construídas de uma forma não muito estratégica, elas foram construídas na curva de rios. E só para que você tenha uma ideia, da beirada do rio, vamos dizer assim, a água subiu pelo menos mais 15 metros, ou seja, o rio, depois que ele sobe, ele não respeita a curva, ele leva tudo realmente embora. Até o presidente da República teve, em um dos lugares que eu estive, lá que é Cruzeiro do Sul. Quando você chega no bairro de Cruzeiro do Sul, que foi justamente onde ele esteve lá, você pensa, aqui não era uma cidade, aqui era uma plantação. Porque é o que você vê valos, você vê terra. Você diz, não, aqui era uma plantação. Você só acredita que ali houve uma cidade quando você acessa o Google Maps e você percebe que no Google Maps ainda não está atualizado, você percebe que ali onde você estava tinha rua, tinha casa, tinha tudo aquilo que uma urbanização normal contém. E você começa a olhar no meio daqueles valos, e no meio daqueles valos você percebe os canos de água e esgoto. É o que sobrou da cidade. Mas, amados, Deus nos deu uma bênção de sermos uma bênção. E talvez a maior bênção que Deus nos proporcionou foi o fato de que algo surgido aqui na Associação Catarinense tomou conta aí do Brasil, que foi a adoção de famílias. Apenas aqui a Irmandade da Associação Catarinense adotou até agora 330 famílias que perderam tudo. 330. O total de famílias adventistas que perderam tudo foi de cerca de 1.200 famílias. Apenas a Associação Catarinense adotou até este momento, porque nós continuamos recebendo contatos de pessoas que querem adotar famílias, 330 famílias. E é gratificante você olhar alguém que perdeu tudo dizendo assim, eu não sabia que a igreja era assim. Eu não sabia que gente que nem me conhece vai ajudar a colocar um fogão dentro da minha casa, vai ajudar a colocar móveis que eu perdi. Eu não acredito que gente que eu nem conheço, de repente aparece num domingo aqui para tirar os vários, vamos dizer assim, não vou dizer metros, vários centímetros de lama que estão dentro da minha casa. Gente que nem me conhece
e que veio aqui gastar um domingo, um final de semana, alguns dias que até seriam de trabalho para limpar a minha casa. Amados, não há maior bênção do que você ser uma bênção para uma outra família. E nesse final de semana da família, nós podemos ter a certeza de que se a sua família pode realmente e quer realmente receber uma bênção, é que a sua família se torne uma bênção. Não digo ajudando alguém lá no Rio Grande do Sul apenas, que a sua família seja uma bênção para outra família, que a sua família possa ajudar uma família que está precisando de ajuda de alguma maneira. Talvez a ajuda que mais precisa hoje ao nosso redor não seja uma ajuda material, de alimento, de móveis, do que quer que seja. Talvez a sua família pode ser uma bênção por uma outra família, ajudando na amizade, visitando, estando juntos, orando juntos, compartilhando experiências. Talvez uma família mais experiente com uma família que está começando, uma família que está vindo de um outro lugar e que está precisando de algum apoio, um círculo de amizades. Afinal, nós não estamos sozinhos, nós somos a família de Deus. É por isso que nós seguimos a Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e a mensagem de hoje vai estar baseada no verso de 1 Pedro, capítulo de número 5, quero que você abra, ele é muito conhecido. 1 Pedro, capítulo de número 5, abra sua Bíblia lá. Primeiro Pedro, capítulo de número 5. Verso de número 8. 1 Pedro 5, 8. Aqui vem dizendo o seguinte, é muito conhecido esse verso, muitos de nós já temos o mesmo decorado, onde ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, está em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele está como leão que ruge em derredor, ao redor, andando em volta, procurando alguém para devorar. Bom, eu vou pedir uma ajuda agora neste momento. Eu vou pedir ajuda de 6 irmãos, homens, que venham aqui à frente. 6, vamos lá. Gente, eu já estou há 11 anos aqui na Catarinense, eu já conheço o nome de muita gente, inclusive de pelo menos uns 10 aqui. Se você não vier, eu vou chamar pelo nome. Robson, que bom que você levantou, você era um deles. Vamos lá, temos 3. Mauro, você era outro, por incrível que pareça. Olha só. O Espírito Santo, pode subir aqui em frente. Olha, tem mais alguns. Isso. Vamos lá. Faltando só um. Opa. Você livrou o Samuel, eu já ia chamar ele. Acabou de livrar o Samuel, que benção. Agora, eu vou querer que... Minha querida, tudo bem? Você mesmo. Você pode vir aqui ajudar o pastor? Pode? Isso? Ótimo. Quem aqui sabe o que é uma... Fica aqui do lado do pastor, linda. Boma. Alguém sabe o que é uma boma? B-O-M-A. Boma, boma. Boma, nunca ouviu falar? Boma? Não? Não? Ok. Vou mostrar para vocês o que é uma, mais ou menos. Formem um círculo na mão, a mão no ombro um do outro. Isso. Formem um círculo. Isso, ótimo. Você fica aqui do lado do pastor, tá bom? Uma boma é uma forma de cuidado que os fazendeiros africanos têm para cuidar do seu rebanho, gado. Uma boma pode ser feita de vários materiais. Ela pode ser feita de pedra, o que não é muito eficaz. Já vou dizer por quê. Ela pode ser feita de troncos. É um pouco mais eficaz se esses troncos forem afiados em sua ponta. Ou uma boma, ela pode ser feita, por incrível que pareça, de um material aparentemente frágil, mas muito eficaz para o propósito que existe uma boma, que é, ou são, galhos de espinheiros, como que acácias. Bom, uma boma geralmente ela é aqui nesse formato. Você está vendo aqui uma boma
por assim dizer, de homens, né? Dentro dessa boma, obviamente, à noite, os fazendeiros africanos, eles colocam o seu precioso rebanho. Vai lá no meio deles ali, querida. Isso. Pode entrar ali e você vai estar protegida dentro dessa boma, né? Feita de um material alto, forte, não tanto aqui, pelo que eu estou vendo alguns, né? Experiente. Uma boma não é feita para ser bonita, você já pode ver por essa daqui, né? É normal, é assim mesmo, né? Mas uma boma, né, tem algumas bomas mais antigas, experientes, fortes. A boma é feita para proteger o rebanho, obviamente, dos predadores africanos. Você conhece o maior predador africano, obviamente, são os leões. Uma boma de galhos de espinheiro, ela é muito eficaz, por quê? Porque quando uma boma é feita de pedra, os leões conseguem escalar. Então ela tem que ser feita muito alta, e mesmo assim não impede que os leões venham aqui e possam chegar no seu objetivo, que está aqui dentro. Uma bomba feita de troncos, se esses troncos não forem afiados em suas pontas, os leões vão conseguir também, de alguma maneira ou de outra, no meio dos troncos, chegar até o rebanho que está aqui dentro. Uma boma feita de galhos de espinheiro, por vezes ela nem é alta, por vezes ela até mesmo baixa, mas só que quando os leões vão no meio dos espinhos tentar fazer com que eles possam entrar, os espinhos começam a ferir os leões, e eles não conseguem entrar. Por incrível que pareça, uma boma feita de um material aparentemente frágil é muito eficaz. Mas só que os leões, eles não param dessa forma. O que os leões fazem? Geralmente, durante o dia, os fazendeiros, eles estão junto do seu rebanho, acompanhando, e afastam os leões. Só que à noite, eles têm que proteger o seu rebanho e colocam numa boma. Os leões, o que fazem à noite? Eles se aproveitam do rugido que possuem para fazer o quê? Eles andam ao redor das bomas africanas, e o que eles fazem? Eles têm uma tática, eles rugem. Você já deve ter em algum momento estado em um zoológico, e você em algum momento ouviu o rugido de um leão, mesmo que você estivesse na outra ponta do zoológico, ele fez você estremecer. Imagine você ouvir o rugido de um leão a poucos metros de você. O que os leões fazem? Eles começam a tocar literalmente o terror, porque um grupo de leões, geralmente as leoas, rugem de um lado, e o que o rebanho ali dentro faz? Percebem que o leão está muito perto deles e eles vão para o outro lado, só que do outro lado tem um outro grupo de leões que também ruge, e assim o rebanho dentro já não sabe mais se o leão está do lado de dentro ou do lado de fora. E o que o rebanho faz? Eles começam, no meio do desespero, em pensar que o leão já está do lado de dentro, eles começam a jogar-se contra a própria boma, para sair dela, porque pensam eles, pelo rugido, que o leão já está dentro. Quando eles saem, sabe o que acontece? O leão os devora. Não é o leão que entra, são eles que saem. Muito obrigado à nossa boma, uma das melhores que eu já tive. Obrigado, querida. É a mesma tática que, infelizmente, o inimigo faz hoje. Quando ele não consegue entrar em nossas famílias, ele ruge para que nossos queridos saiam delas. Os rugidos do diabo, nosso adversário, eles têm estado ao redor de nossas famílias, têm tirado nossos filhos de dentro de nossas casas, têm tirado maridos do coração de suas esposas, esposas do coração de seus maridos. O rugido do inimigo tem trazido inúmeras divisões, alguns para um lado, outros para outro. E infelizmente esta tem sido uma tática que
Não apenas o apóstolo Pedro já conhecia e já traduzia através da tática de um leão, mas ele já conhecia essa tática, infelizmente, usada pelo inimigo. Tanto pela igreja, quanto principalmente nos dias de hoje, nas famílias que nós temos. Vivemos em uma época em que existem muitas famílias que elas estão desfeitas, mesmo morando debaixo do mesmo teto. Não há diálogo. Famílias que convivem juntas, mas não vivem juntas. Casamentos de aparências. Todo mundo pensa que está tudo bem, mas são casais que não convivem já nem mesmo no mesmo quarto há algum tempo. Apenas para manter uma aparência para os outros, sendo que os filhos já conhecem a realidade. Rugidos de um inimigo que procura atingir a igreja de Deus a partir de suas famílias. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o diabo quer atingir uma igreja, ele começa a partir de suas famílias. Como pastores, nós sabemos muito bem que quando uma igreja está num momento de muito evangelismo, de muita união, de muito trabalho, de muita atividade, quando uma igreja nós percebemos que ela está no momento em que as coisas parecem fluir no acordo da vontade de Deus, nós sabemos muito bem que é o momento em que o inimigo vai começar a levantar dissensões e desuniões. E um dos primeiros motivos e casos que começam a acontecer são separações de famílias, de casais, são problemas familiares. O inimigo, quando quer atingir uma igreja, ele parte das famílias. Ele parte das famílias. E rugidos do inimigo hoje têm sido dados a respeito de muitas e muitas coisas, de muitas e muitas formas. Não são rugidos que muitas vezes nos são perceptíveis, porque se assim fosse, nós já perceberíamos que é o inimigo rugindo. Mas é naquele tempo que se gasta perdendo. Quando muitas vezes nós preferimos acessar as novidades do celular e não as novidades do que nossa esposa tem a nos dizer, do que nosso esposo tem a nos dizer, de ouvirmos o que nossos filhos têm a dizer, de sabermos aonde foram, como pensam. Gastamos muito tempo dentro de casa, separados, ao invés de estarmos fora de casa juntos, passeando em parques, conversando, dialogando, interagindo. O inimigo tem rugido hoje. E os rugidos dele têm separado famílias, sim. São rugidos que muitas vezes são traduzidos em problemas financeiros. Em que ao invés da família unir-se para trabalharem juntos para acharem a solução, ficam buscando culpados, quando na verdade os culpados não é um nem outro, mas todos. São problemas por vezes familiares, aonde alguns não foram capazes de deixar pai e mãe unirem-se à sua mulher ou ao seu esposo, tornando-se uma só carne, não. Ainda não desengataram um cordão umbilical. São inúmeros os problemas que nós vemos acontecendo nos dias de hoje, e que são rugidos do inimigo, interessado em destruir uma igreja a partir de suas famílias. Sabe, queridos, nós seguimos a Jesus, porque nós não apenas queremos estar com Ele na casa dEle, mas queremos que Ele esteja conosco em nossa casa. Você não é um seguidor de Jesus porque você vem no sábado na casa dEle. Você é um seguidor de Jesus quando Ele tem a liberdade e é convidado para vir todos os dias na sua casa. Isso é ser um seguidor de Jesus. Os discípulos não seguiam a Jesus em um dia da semana. Os discípulos seguiam a Jesus todos os dias da semana. E será que Jesus tem tido a porta aberta em nossos lares? Porque, amados, nós deixamos janelas abertas para que o inimigo entre, nós deixamos portas abertas para que o inimigo entre, e por vezes nós mesmos o convidamos para entrar sem percebermos e sem notarmos. Gastamos mal o tempo que nós temos, gastamos mal os recursos que nós temos, e não investimos naquilo que nos unirá,
mas perdemos tempo naquilo que simplesmente não contribui em nada para a nossa família. Infelizmente, no meu ministério, eu tive algumas experiências, e a última delas, em termos de igreja, distrito, foi numa igreja com muitos membros, 700 membros, onde muitos casais recentemente haviam contraído o casamento, jovens. A maioria dos casamentos, quem fez foi o pastor anterior a mim, e alguns daqueles casamentos eu mesmo fiz. Uma igreja com muitos jovens, muitos se casando. Quando eu estava ali já no segundo ano, passei ali 2 anos, quase 2 anos e meio, alguns daqueles jovens começaram a me procurar e veio em avalanche, assim. Pastor, a gente quer conversar. Daí, aonde? Não, pastor, a gente vai ir na sua casa, então venha na minha casa. Sentava para conversar, eles já vinham dizendo assim, pastor, é o seguinte, a gente quer saber como é que vai ficar a nossa situação na igreja. Eu falei, como assim, como é que vai ficar a situação na igreja? Pastor, que a gente já decidiu, a gente viu que não vai dar certo juntos, não tem como. Eu encaminhava-os para terapia, conversava com alguns, problemas básicos, claros. E eu confesso para vocês, depois de uns 2, 3 casais, eu já estava um pouco frustrado, porque eles não resolveram reconsiderar a decisão que eles estavam tomando, estavam realmente partindo para uma separação, apesar de ser um casamento recente, de estarem ainda numa fase de adaptação. E eu resolvi partir para uma tática diferente, e é uma tática que eu uso até hoje. Na conversa com um daqueles casais, eu resolvi perguntar assim, escuta, como é que é a vida espiritual que vocês têm? Porque eu me lembro muito bem que a entrevista antes do casamento, eu mesmo que fiz com um deles. E eu falei para eles de forma muito clara, quando vocês se casarem, vocês não vão começar a ter uma comunhão diferente. A comunhão que vocês têm hoje com Deus, vocês mantêm. Ou seja, você hoje tem a sua lição da escola sabatina, o seu momento de oração, isso você vai manter, o seu momento de leitura da Bíblia, isso você vai manter. Porque alguns casais apaixonados diziam, não, depois que a gente casar, eu vou começar a ter o meu momento de estudo da lição vai ser com ela, meu momento de estudo da lição vai ser com ele, né? A partir de agora, tudo que a gente vai fazer vai ser junto. Errado, cada um continua depois, no casamento, tendo o seu momento particular de devoção e comunhão com Deus. O que muda após o casamento principal tema da minha mensagem, que a partir do momento em que estão juntos, debaixo de um mesmo teto, inicia-se algo chamado culto familiar. Culto familiar. É o momento de encontro que tem com Deus. E eu resolvi perguntar para eles, porque eu havia os aconselhado antes do casamento. Vocês, ao estarem casados, vocês vão começar a separar um tempo diário, os dois, não apenas quando tiverem filhos, mas quando tiverem os dois, e vocês vão ter um momento juntos de encontro com Deus, onde vocês vão estudar a palavra de Deus, aonde primariamente, e se alguém aqui não faz, já vai o conselho, casais recém-casados, casou, começa a ler um livro chamado O Lar Adventista, lê um capítulo ou que seja um parágrafo a cada dia e conversem sobre isso. Conversem sobre o que leram, discutam a respeito do que leram. Casais que têm filhos, pastor, os meus filhos já estão grandes, nunca é tarde. Leiam um livro chamado Orientação da Criança. Leiam e conversem sobre ele, falem sobre ele. O momento de culto familiar não é um momento formal, é um momento informal, é um momento de diálogo, é um momento de conversa, é um momento prazeroso, aonde os filhos, onde a família, onde os casais têm para conversar, e o assunto é dirigido, porque não há melhor assunto que você pode ter com os teus familiares, com aqueles com quem você convive, do que assuntos que provêm do céu, querido. Assuntos que vão fazer com que a sua família, ela seja nutrida, ela cresça, ela se desenvolva, a respeito do relacionamento que vocês têm, a respeito de educação de filhos, a respeito de vários aspectos que envolvem a vida de uma família. E eu perguntei para eles, vocês estão fazendo culto familiar? Pastor, não estamos. Nunca fizemos. Falei, pois é, mas eu falei para vocês antes do casamento que era para fazer. Eu mudei a tática, eu comecei a falar, olha, é o seguinte,
A entrevista que vocês queriam comigo parou aqui. Ah, pastor, mas eu ainda tenho mais o que falar. Não quero ouvir. Parou aqui. A partir de agora, voltem e façam um culto familiar. Comece a fazer o que vocês deveriam ter feito até chegar nesse momento aqui. Porque talvez não chegaria nesse momento aqui. Dediquem tempo para Deus e um para o outro. E a partir de agora, queridos, a partir daquele momento, todos aqueles que me procuram e dizem, pastor, a gente está passando por problemas familiares, amados, eu não sou terapeuta familiar. Alguns pastores são, minha esposa está fazendo terapia familiar, mas eu não sou. Posso aconselhar? Posso. Posso ouvir? Devo. Posso passar algo que possa ajudar? Posso. Mas não adianta a gente ficar aconselhando, dizendo e falando se Cristo não está dentro do lar. Se Cristo não é convidado para estar dentro do lar, o diabo entra sem ser convidado, ele ruge ao redor até que ele possa estar ali dentro e cumprir os objetivos que ele tem. Agora Cristo precisa ser convidado, e nós convidamos a Cristo para fazer parte de nossa família, quando nós dedicamos um tempo diário através do culto familiar. Os Estados Unidos, que são o país das pesquisas, eles resolveram fazer uma pesquisa para que você possa ser convencido se o culto familiar ajuda ou não as famílias. Lá eles fizeram uma pesquisa, claro que não foi apenas com adventistas, mas a pesquisa ela perguntou o seguinte, lá, já alguns anos atrás, ela perguntou, casais que têm um momento de meditação ou de encontro diário, nem todo mundo chama de culto familiar, mas casais, independentemente da religião, que a cada dia dedicam um momento para conversarem e terem um encontro espiritual, independentemente de serem católicos, independentemente de serem evangélicos, independentemente de serem espiritistas, ou enfim, que tem um costume de encontrarem-se pouco tempo ao dia, mas um costume de encontrarem-se e de meditarem, de buscarem juntos, de lerem juntos, de orarem juntos. Qual é a taxa de separação nestes casais em comparação a casais que não têm esse costume? Você sabe que hoje a taxa de separação no Brasil está de 1 para 3 e aumentando. Daqui a pouco vai ser de 2 para 1. Pois essa pesquisa, alguns anos atrás, foi feita nos Estados Unidos. E entre casais que tinham o costume de terem um encontro com Deus, de alguma forma, uma meditação juntos, algo muito parecido àquilo que nós entendemos que é o culto familiar. A taxa de separação entre casais em famílias onde isso acontecia era de 1 para 1047. Em famílias onde é dedicado um tempo diário para que o casal, a família, possa encontrarem-se juntos e terem um momento de encontro com Deus, a taxa de separação é para 1 para 1047. Sabe que quando eu ouvi essa pesquisa, eu comecei a perguntar para pastores mais experientes no ministério do que eu hoje, já estou com 21 anos. E eu comecei a perguntar, você já viu um casal, colega, que veio a separar-se e que fazia um culto familiar? Sabe, isso é algo que a gente não conhece, a gente não sabe. Esse 1 aqui em 1047, a gente ainda não achou um. A gente ainda não achou um. Será que é coincidência? Amados, o que eu quero dizer para você é que assim, a igreja tem e deve fazer escola de pais, encontros de casal, jantar dos namorados, cultos a respeito de família. A temática de família, ela deve estar cada vez mais presente em nossos púlpitos, pastor Disseu. Cada vez mais presente nós devemos estar falando a respeito dos desafios que as famílias atuais têm. Deve ser um assunto que nós temos que falar mais. Pregadores aqui que estão me ouvindo, vamos começar a pregar e falar mais a respeito de uma necessidade, que é uma necessidade da sociedade em que estamos vivendo. Devemos falar mais a respeito de família. Nós temos muito material do qual nós não falamos e precisamos, e tem muitas famílias aqui que precisamos falar a respeito do que a orientação da palavra de Deus, do Espírito de profecia e do conhecimento que nós temos nos dias atuais, deve ser falado e proclamado a muitos casais, muitas famílias, porque isso é abençoar a igreja. Tudo isso é importante, mas amados, se nós não tivermos genuína religião doméstica,
Se a nossa religião for baseada em trazer a nossa família para a casa de Deus e depender apenas do que acontece aqui, não é o que Deus espera de nós. Isso não é seguir a Jesus. O Espírito de Profecia, ele nos diz na seguinte citação a respeito desse assunto, dizendo assim, no Mensagens aos Jovens, olha só o que fala: se houvesse mais genuína religião doméstica, mais poder haveria na igreja. A gente está tanto buscando poder na igreja, mas esse poder, amados, ele não é dado por Deus, derramado aqui quando acontece um culto apenas, isso é trazido de casa. De casa, nós trazemos a nossa comunhão com Deus. Uma igreja com mais comunhão é uma igreja que ora e busca mais a Deus em casa. É uma igreja onde o culto, ele não é apenas uma atividade que é frequentada 1, 2 ou 3 vezes por semana, mas o culto acontece na minha casa e ele transborda para a minha igreja. Uma igreja que tem o costume de encontrar-se a Deus em casa e tem um respeito pelas coisas de Deus em casa, ela é uma igreja que é mais reverente, porque as crianças em casa conhecem o que é o respeito às coisas de Deus, e elas trazem isso, obviamente, para a igreja. Uma igreja que ela sabe tratar a respeito do problema do pecado em casa, aonde a mágoa é tratada em casa, aonde o perdão é trabalhado em casa, aonde a misericórdia é trabalhada em casa, e isso vai transbordar para a igreja. Como igreja, nós somos reflexos das igrejas que acontecem em nossos lares. Você tem uma igreja no seu lar. Como que está a igreja do seu lar? Ela está cultuando a Deus, Cristo está presente lá, porque, amados, seguir a Jesus não é encontrá-lo na igreja, mas permitir que Ele viva com você na sua casa. Da mesma forma como nós trazemos algumas coisas de casa para a igreja, que são boas, nós também trazemos algumas outras coisas que por vezes podem ser ruins. A irreverência, a infidelidade. Se eu não sou fiel a Deus em casa, eu serei na igreja? Claro que não. Se eu não sei conviver com os meus dentro de casa, se o perdão não acontece dentro da minha casa, isso vai acontecer na igreja? Claro que não. Se eu não sou receptivo, hospitaleiro dentro da minha casa, na igreja eu serei receptivo e hospitaleiro? Claro que não. E aí talvez venha um dos maiores problemas que os jovens têm, sabe qual é? A chamada incoerência. De verem pais, irmãos, líderes, nós, pastores, alguns de nós somos pessoas quase que aparentemente perfeitas na igreja, mas em casa nós somos absolutamente outras pessoas. É a bipolaridade espiritual. É a bipolaridade espiritual. É um polo cristão quase perfeito na igreja, mas nem parece cristão dentro de casa. Amados, as famílias com culto familiar, que dedicam tempo para o encontro com Deus, são famílias onde foram detectados menos desavenças. Famílias que possuem culto familiar têm menos problemas financeiros. Obviamente tem menos separações. Famílias onde tem o culto familiar, menos membros dessas famílias se afastam da igreja, menos apostasia nessas famílias. São famílias mais reverentes. São famílias que são mais presentes nas atividades da igreja. São famílias que têm maior demonstração de amor ao próximo e entre si. São famílias onde existe mais comunicação. São famílias onde existe mais perdão e onde existe mais união. A religião doméstica não é apenas realizar um culto em casa, mas é viver o cristianismo em casa. Você quer ensinar seu filho a amar Jesus? Inclusive há um livro que eu gostaria de dizer e indicar aqui a todos os pais. Ensine seu filho a amar Jesus. Busque esse livro na internet. Como ensinar seu filho a amar Jesus? Leia esse livro. Amados, se você quer ensinar seu filho a amar Jesus, não é acordando no sábado de manhã ele e obrigando ele a vir na igreja. Ah, pastor, quer dizer que se meu filho não quer vir, eu tenho que deixar ele dormindo lá. Não estou falando isso. É que essa não é a melhor maneira de ensinar. Você quer que seu filho seja um homem ou uma mulher de oração, e você sonha com isso? Não é colocando-o de joelho todos os dias e fazendo-o ficar ajoelhado pelo menos 3 a 4 minutos, orando, que você vai ensiná-lo a orar. Não é assim que você vai ensiná-lo a orar.
O seu filho vai aprender que oração é algo importante quando ele ver você de joelhos. Você quer ter um filho comprometido com as coisas de Deus? Você não vai ensiná-lo a ser comprometido com as coisas de Deus quando ele percebe que está acontecendo uma programação lá na igreja e você preferiu ficar em casa vendo um jogo de futebol. Não é assim que você vai ensiná-lo a ser comprometido com as coisas de Deus. Você não vai ensiná-lo a ser comprometido com as coisas de Deus quando ele queria participar dos desbravadores e você não deixou, porque você fica pensando nas viagens que você vai perder por causa do clube de desbravadores. Você não vai ensiná-lo a ser comprometido com as coisas de Deus quando eles veem que você foi convidado para algumas atividades na igreja e você diz que tem compromissos e eles percebem que os seus compromissos não eram exatamente aqueles que você usou como desculpa. Você vai ensinar seu filho a ser fiel com as coisas de Deus quando ele perceber que você dedica o primeiro tempo do dia a Deus, o primeiro dos recursos que você recebe, você coloca a Deus e você ensina ele a ser fiel. Nos dízimos e ofertas, você ensina ele a ser fiel, a buscar a Deus em primeiro lugar do seu dia. Você ensina ele a ser fiel quando você dispõe do seu tempo e dos seus talentos para servir a Deus e você leva ele junto e você fala para ele. Inclusive nossos filhos têm que aprender com as nossas experiências, amados, as boas e as ruins. Eu não sirvo de exemplo para ninguém, mas algo que a gente tem feito lá em casa já há algum tempo com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. Pastor, desculpa o tempo, já deu 11 horas, já passei 15 minutos, mas eu tenho mais 5 minutos para falar. Aliás, não tenho, mas estou pedindo. Mas nós temos contado, e aqui eu vou dizer algo para você rapidamente. Os seus filhos conhecem a história da sua família? Conhecem? Conhecem a história da sua família? Como que vocês se encontraram? A primeira vez que vocês se viram? O que deu certo, o que deu errado, o que demorou? Como vocês se casaram, aonde que se casaram? Eles conhecem as experiências nos relacionamentos anteriores que deram errado, nos namoros anteriores que deram errado, e por que deram errado, e o que aconteceu, o que você aprendeu? Deixa eu dizer uma coisa para você, não poupe o seu filho dos seus erros, é melhor que os seus filhos aprendam com os seus erros, do que eles tenham que aprender sozinhos com os erros deles. Você teve um erro num relacionamento passado, fale para o seu filho, diga. Você tem alguém que passou por uma experiência familiar, que você pode tirar lições para o seu filho, para a sua família, fale isso, diga. Usa essas experiências. Você quer ver seus filhos prestarem atenção em você? Conte suas histórias pessoais. Lá em casa, os nossos cultos familiares é uma história da Bíblia e uma história pessoal. Uma história da Bíblia e uma história pessoal. Com aplicação bíblica. Fale para os seus filhos. Relembrem juntos como casal, como vocês se conheceram, o que aconteceu, a história de vocês, como que era na época do namoro. De repente até você, esposa, aproveitar esses momentos para lembrar o seu marido das flores que ele lhe dava, passado. Não usa esse momento para na frente dos filhos ficar um se espetando o outro que não vai cumprir o objetivo. Mas amados, nós precisamos ter momentos em família em que possamos dialogar e conversar e ensinar nossos filhos e nos relembrarmos do que é seguir a Jesus. Terminando, queridos, eu trago a seguinte citação, Ciência do Bom Viver, página 393. Pais e mães, por mais prementes que sejam os vossos afazeres, não deixeis de reunir vossa família em torno do altar de Deus. Eu estou falando aqui para gente que é muito ocupada, para gente que tem muito trabalho, para gente que tem muita coisa para fazer. Por maiores que sejam os seus compromissos, por mais ocupações que você tenha para manter a sua família, o tempo que você gastar reunindo ela em torno do altar de Deus será o melhor investimento que você tem a fazer. O investimento que você faz no momento da infância, no momento da adolescência, da juventude dos seus filhos, vai fazer com que você economize muitas e muitas preocupações mais avante. É um investimento.
Você vai economizar depois noites de sono, você vai economizar recursos, você vai economizar muitas coisas, você vai economizar tempo aqui pedindo oração por um filho que você gostaria que tivesse com você. E não deixe de orar pelos seus filhos que se afastaram, porque eu sei aqui de pais que são exemplares e que deram o melhor que poderiam dar, mas mesmo assim seus filhos, pela liberdade, pelo livre-arbítrio que têm, eles se afastaram e a culpa não é sua, saiba disso. Eles são livres para tomar as decisões que têm. Nosso papel como pais é plantarmos a semente e ela está lá, e continue orando para que o Espírito Santo continue regando essa semente que você, pai, você, mãe, plantou no coração dos seus filhos, porque ela continua lá e o Espírito Santo continua trabalhando nela. Eu quero terminar com uma oração, e essa oração é baseada em Josué, capítulo de número 24, versos 14 e 15. Quero que você, neste momento, se você não está junto da sua família, pode ter uma movimentação aí, mas fique junto da sua família agora. Todos em pé, por favor. Livro de Josué, capítulo de número 24. Se você está longe aí do seu esposo, da sua esposa, seus filhos, reúnam-se aí agora. Essa é uma renovação espiritual da bênção de Deus. E eu gostaria de fazê-la agora, e eu pedi que todos os pastores nas igrejas onde estivessem, aqui na Associação Catarinense, que eles pudessem, no começo ou no final de cada culto, que eles pudessem estar reunindo as famílias e pedindo a Deus uma bênção sobre as famílias presentes em cada um dos cultos de nossas igrejas e congregações. E eu gostaria de ler neste momento, Josué capítulo de número 24, verso 14, e verso 15 também. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu vou ler, mas eu quero que depois você repita. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Novamente. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querido e amado Pai, eu peço a Tua bênção sobre as famílias aqui presentes na Igreja Central de Florianópolis. Primeiramente, eu peço a Tua bênção sobre os casamentos que aqui estão. Alguns, pouco tempo. Alguns, décadas. Se existem casais que estão passando por dificuldades, eu peço a Tua bênção sobre eles, ó Pai. Existem casamentos aqui que precisam serem renovados, mas essa deve ser uma renovação espiritual. Existem mágoas que precisam ser tiradas pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, ajude aqueles que precisam perdoar, aqueles que estão mais próximos, a perdoarem como Jesus nos perdoa. Eu peço a Tua bênção sobre, ó Pai, filhos que estão passando por dificuldades, alguns de saúde e outras em virtude do crescimento. Filhos que estão cometendo erros que nós não os ensinamos a cometer. Eu peço a Tua bênção sobre os filhos presentes aqui ou não. Eu peço a Tua bênção, ó Pai, sobre aquelas famílias que na sua composição não são exatamente da forma como nós sonhamos, mas eu peço que o Senhor esteja presente com essas famílias também. Aqueles que gostariam de estar aqui acompanhados estão aqui sozinhos. Eu peço a Tua bênção por aqueles que estão sentindo falta de entes queridos que já se foram. Eu peço a Tua bênção, ó Pai, para que nenhuma família esteja hoje saindo aqui da Tua casa sem ter a certeza de que Cristo Jesus já faz parte dela. Eu peço a Tua bênção, ó Pai, por aqueles que estão formando uma nova família. Eu peço a Tua bênção, ó Pai, por filhos, adolescentes, jovens,
que estão no processo de escolha e formação. Eu peço a tua bênção pelos futuros casamentos que acontecerão aqui, em cada uma dessas famílias e provavelmente nesta própria igreja. Eu peço a tua bênção que desde já o Senhor possa escolher e que o Senhor possa conhecer, colocar a tua decisão no coração desses jovens. Ó Pai, seja com os viúvos, seja com aqueles que, por um motivo ou outro, a separação bateu na porta de suas casas. Seja, ó Pai, com aqueles que a família está prestes a se separar por causa dos rugidos do inimigo. Seja com cada um deles. Peço a tua renovação sobre as famílias aqui presentes, todas elas. Que teu Santo Espírito trabalhe sobre cada filho, cada esposo, cada esposa, cada componente do lar. Eu peço a tua bênção através da presença de Cristo Jesus em cada lar. E que teu Santo Espírito continue a lembrar a cada família que eles só continuarão sendo família e unidos se estiverem tendo um encontro diário contigo. Que teu Santo Espírito lembre isso a cada um deles. Isso eu peço e por isso eu oro, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Não há problema. E agora eu quero chamar uma família especial aqui à frente. O Júnior, a Silvia, a Marina e também o Leonardo. Há uma história muito bela por trás deste momento especial do batismo dessa família. Eles mudaram aqui para o centro e, por indicação da Detinha, procuraram a escola adventista. E os filhos começaram a estudar na escola e começaram a ter questões bíblicas através da Larissa. Larissa, por favor. Larissa é professora. A Larissa começou a dar estudos para os filhos e depois a família Manfred, quero chamá-los que venham aqui também ao lado, tiveram contato então com o Carlos, o Júnior e com a Silvia e começaram uma série de estudos e então hoje eles estão tomando a decisão de descer as águas batismais. Por trás de tudo isso há uma história belíssima dessa senhora que está aqui, eu quero chamá-la por gentileza que ela venha aqui à frente, a Detinha. A Detinha conheceu a família, o senhor Carlos, Silvia, Marina e Leonardo. Ela é católica e ela é a primeira vez que veio à igreja. E olha que interessante, ela sempre incentivou a família a procurar uma religião. E um dia, em uma conversa, a Detinha falou para o Carlos, o Júnior, que ela não acreditava em santos, em imagens, e falou para o Júnior que Nossa Senhora não existe. Ele ficou muito bravo, ficou muito chateado. E foi para casa e voltou para conversar com a Detinha. A Detinha falou assim, não, ela existe como a mãe de Jesus, tal, mas ela não está lá no céu como você está pensando. E isso criou uma curiosidade no Júnior. E ele começou, então, a querer saber sobre isso. E aí estudou a Bíblia com a família Manfred. E, nesse momento, nós iremos batizá-los. Apoio para o batismo, apoio. Eles creem como nós cremos, eles aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, creem na volta de Jesus, no Espírito de Profecia, na guarda do sábado, na lei, e também desejam nesta manhã ser batizados por imersão. Vamos cantar e vamos agora então ao batismo. Pode ir por aqui e nós vamos... Você tem que segurar o microfone para mim lá. Hino 249. Ó, que belos hinos. Ó, que belos hinos cantam lá nos céus. É que o Filho para lá voltou. Vede lá ao longe
Filho que Ele tanto amou. Glória, anjos mil entoam lá. Glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, pois se converteu um pecador. Filho tão querido, convertido a Deus, deixa o mundo em volta, Pai de amor. Glória, anjos mil entoam lá. Glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Eu quero chamar a professora Dolores, a diretora da escola, porque a escola foi fundamental nesse momento. Quero chamar também a Detinha, que vem aqui perto, também os amigos do Leonardo e da Marina, a família Manfred, todos venham, e os amigos que vêm aqui próximos para esse momento especial. Vamos você primeiro? Vem aqui desse lado. Pode ficar aqui assim. Pode. Vem aqui, senão do outro lado vira. Você segura para mim o microfone. Pertinho na minha boca. Estimado Carlos Júnior, conforme a sua profissão de fé e o seu testemunho público de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e seguir as suas verdades, como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimada irmã Silvia, conforme a sinceridade do seu coração e o seu desejo de seguir a Jesus e as suas verdades, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você fique com medo não, fique tranquilo, tá bom? Tá bom. Estimado Leonardo, ainda tão jovem, mas decidido em seguir a Jesus, conforme a sua decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador e seguir as suas verdades, como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimada Marina, conforme o seu desejo de
pertencer sempre a Jesus e um dia estar com Ele nas mansões celestiais e seguir as suas verdades. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Vocês podem passar. Deus te abençoe. Sentada ao banco, a Detinha falou assim para mim: eu também vou estudar a Bíblia. E quem sabe um dia estar aqui também, né, Detinha? Seja bem-vinda. Obrigado. Amém.